Vamos falar sobre uma das buscas mais profundas e, olha, muitas vezes, silenciosa da nossa vida moderna. Aquela busca por um sentido, sabe? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Olha que paradoxo, né? A gente vive numa época com tanto progresso, tanto conforto, nunca tivemos tanto acesso a tudo. E aí vem a pergunta: por que, mesmo assim, para tanta gente, a vida às vezes parece, sei lá, meio vazia? Pois é, essa é a questão que um pensador muito importante nos ajuda a desvendar. E olha, isso não é só uma impressão, não, tem dado concreto. O próprio Viktor Frankl citou uma pesquisa que é, sinceramente, assustadora. Pensa só: 85% dos estudantes universitários nos Estados Unidos responderam que sentiam que a vida deles era um vazio. 85%. E a gente está falando de gente que, em teoria, está no auge, né? Com sucesso acadêmico, vida social. Quem colocou o dedo nessa ferida, quem diagnosticou essa condição moderna, foi justamente ele, o psiquiatra Viktor Frankl. E é na obra dele, O Grito Não Escutado por um Sentido, que a gente vai mergulhar hoje para entender melhor tudo isso. Ok, então, vamos entrar de cabeça nesse assunto. Para começar, vamos direto na raiz do problema. O que é que significa, afinal, viver uma vida que parece não ter sentido? E essa frase do Frankl, olha, ela é perfeita para ilustrar esse dilema moderno. Ele diz assim: a luta pela sobrevivência terminou e, de repente, surge a pergunta: sobreviver? Mas para quê? É genial, né? Quer dizer, ter o básico, ter conforto não basta. Fica faltando aquela resposta para a pergunta fundamental: qual é o nosso propósito? E para essa sensação de vazio, de falta de sentido, o Frankl deu um nome bem específico, um conceito-chave na obra dele. Ele chamou isso de vácuo existencial. Mas tá, o que é exatamente esse tal de vácuo existencial? Bom, segundo o Frankl, é aquele vazio que aparece numa sociedade onde a gente não é mais totalmente guiado pelos instintos, como os animais são, e ao mesmo tempo também não temos mais aquelas tradições super fortes que diziam o que nossos antepassados deviam fazer. A gente fica meio que à deriva, sabe? Sem um mapa, sem uma bússola clara. E as consequências disso, olha, são bem reais. O Frankl observou um padrão que se repetia tanto que ele deu o nome: tríade neurótica de massa. E ela se manifesta de 3 formas principais: depressão, agressão e vício. Ou seja, não é uma questão filosófica abstrata, não. São problemas bem concretos que causam dor de verdade na vida das pessoas. Só que o Frankl não ficou só no diagnóstico do problema, o que já seria incrível. Ele foi além. Ele propôs um jeito completamente novo de olhar para a motivação humana. Algo que é muito além daquelas ideias de busca pelo prazer ou pelo poder que eram dominantes na psicologia da época dele. E a diferença aqui é brutal. Pensa assim, a psicanálise do Freud focava no que ele chamava de vontade de prazer. O foco era sempre o passado, os traumas. Já a logoterapia do Frankl vira o jogo. Ela diz que a nossa principal força motriz é a vontade de sentido e o foco é o futuro. É uma virada de chave, uma mudança total de perspectiva. E é essa nova abordagem que serve de base para a solução que ele propõe. É a logoterapia, que funciona como uma ferramenta mesmo para ajudar a gente a encontrar um propósito. O nome logoterapia vem da palavra grega logos, que quer dizer sentido. Então é basicamente uma terapia do sentido. O foco dela é ajudar a pessoa a encontrar o seu próprio sentido. E, em vez de ficar cavando o que já passou, ela olha para frente, para os significados que a gente ainda pode realizar na vida. E aqui, para mim, está a ideia mais potente do Frankl. Ele diz que essa busca por um propósito não é um sintoma de alguma doença que precisa ser eliminada. Muito pelo contrário, é a busca mais essencialmente humana que existe. E o que é que move essa busca toda? Para Frankl, é uma força que já nasce com a gente. O motor por trás de tudo. É a nossa vontade de sentido. Olha que citação maravilhosa para resumir a beleza disso tudo. Ele escreveu: a busca por sentido, longe de revelar uma doença mental, ela demonstra, antes de tudo, humanidade. Ou seja, a própria angústia da busca, a dúvida, isso não é um problema. Isso é o que nos torna humanos. E tudo isso acaba levando uma reflexão, né? A teoria do Frankl não é só uma teoria acadêmica sobre os outros, ela fala com cada um de nós. A grande questão que fica não é se essa vontade de sentido existe. A verdadeira pergunta é: para onde a nossa vontade de sentido está nos levando?